se você desejar. Vem, então, a questão da ética do diálogo. Eu acho que você tem total razão, Valdeir. Esse ponto é muito importante. Caso contrário, pareceria que, sem citar, eu estaria emulando a teoria da ação comunicativa do Jürgen Habermas, que uma crítica justa que se faz à teoria da ação comunicativa do Jürgen Habermas é que o Habermas parece partir do princípio de que, de fato, duas pessoas dialogando efetivamente desejam compreender-se. Então, a teoria da ação comunicativa funciona perfeitamente se forem todos anjos. E se todos tiverem o tempo todo absoluta disposição para o diálogo. Nós sabemos que no cotidiano, sobretudo na arena política, o oposto é verdadeiro. Então, o que é a retórica do ódio? Isso me parece bem importante, Valdeir, porque é uma transposição para o cotidiano do que eu creio que é uma definição rigorosa da mentalidade bolsonarista. E você cita num daqueles quadros que eu monto, que é bem importante na minha observação. Eu acho que vale a pena dizer para o público que ainda não leram o livro. A Lei de Segurança Nacional, que forma a mentalidade do Bolsonaro, mas que não explica o bolsonarismo, porque não se entende o bolsonarismo sem a adesão muito bem calculada do Bolsonaro à pauta de costumes, à ideologia de gênero e ao kit gay. E na eleição de 2018, a famosa mamadeira erótica, digamos assim, para não parecermos aqui que estamos todos olavando. Imaginemos o verbo. É porque, nesse caso em particular, quando você mencionava essa junção da Lei de Segurança Nacional, a Lei de Segurança Nacional de 1969 ela é vigente de setembro de 1969 até 1978, quando entra em vigor a lei que o João Batista Figueiredo promulga e que ainda hoje é vigente. A Lei de Segurança Nacional de 1969 domina a mentalidade bolsonarista porque ele se forma militar entre 1974 e 1977 na Academia Militar das Agulhas Negras. Valdeir, eu analisei todas as leis de segurança nacional do período da ditadura e está lá discutido no livro. Eu creio que é uma contribuição importante, porque me parece que é um esclarecimento definitivo da mentalidade bolsonarista e dessa junção que você mencionou e que a Modi também chamou atenção, a necessidade de estudar essas quadras e essas interpenetrações. A Lei de Segurança Nacional de 1969, no seu corpo, composto por 105 artigos, a palavra morte, o substantivo morte, aparece 32 vezes. Na Lei de Segurança Nacional de 1967 e na Lei de Segurança Nacional de 1978, ainda hoje vigente, a palavra morte não aparece uma única vez sequer. Não aparece uma única vez sequer. Das 32 vezes em que a palavra morte aparece, 15 é do capítulo das penas. Em 15 artigos, a pena de morte era prescritível no Brasil para crimes políticos. Entre 1969 e 1978, no regramento jurídico brasileiro, 15 artigos previam pena de morte para crimes políticos. Mas qual é o esteio conceitual da Lei de Segurança Nacional? Modes é um conceito francês, é o conceito de guerre révolutionnaire, que é o conceito que, na verdade, foi criado pelo Estado francês para dar conta do conflito colonial, sobretudo na Argélia. Há mais ou menos um mês atrás, o Emmanuel Macron pediu desculpas à Argélia, porque, na luta colonial, o Estado francês lançou mão, como política oficial de Estado, da tortura, da execução de argelinos e os famosos voos da morte, colocar adversários políticos vivos num helicóptero, cimentar os seus pés ou amarrar uma pedra na sua cintura e jogá-lo para que ele morresse no mar, isso não foi inventado pela ditadura argentina do Cone Sul. Isso é uma invenção francesa, usada na Argélia. Há documentos que provam que muitos militares franceses foram assistentes, assessores militares de grande importância da ditadura militar francesa e também brasileira. Mas o que está por trás do conceito de guerra revolucionária?
é que você identifica o inimigo interno. Uma vez identificado o inimigo interno, não há alternativa, é preciso eliminá-lo. O bolsonarismo é isto, em tempos democráticos. E isto me parece que explica tudo, sobretudo o ponto que você mencionou ao final, que eu tentarei chegar, que é o desgoverno como projeto. A retórica do ódio traduz esta mentalidade para um uso discursivo próprio. E é muito importante, quando eu proponho no livro, que é uma retórica do ódio, não é um discurso do ódio, não é um hate speech, que é um tema muito importante contemporaneamente, porque o discurso de ódio geralmente é a antessala da violência física. Mas o discurso de ódio, como a própria Organização das Nações Unidas reconhece, é um conceito de difícil definição. Eu não estou dizendo discurso de ódio, eu estou dizendo retórica do ódio. Ela foi desenvolvida pelo Olavo de Carvalho. E num longo capítulo, no capítulo 2, eu descrevo quais são os instrumentos retóricos da linguagem do ódio bolsolavista. A finalidade é a mesma, é reduzir o outro a um nada, que é a maior violência simbólica possível, preparando a violência seguinte, que é a violência física. Isso me conduz, Valdeir, a duas perguntas finais, e podemos voltar a conversar. A primeira delas, e retomando Habermas, é quais são as estruturas possíveis para assegurar a ética do diálogo? Você tem toda a razão. Eu tenho um projeto agora que deixa até os meus editores preocupados, porque eu digo que é um projeto de um pequeno livro, mas eu nunca sei o que vai acontecer. Eu quero escrever um pequeno livro, se eu conseguir que seja pequeno, que a ideia é pensar a política na época da sua reprodutibilidade digital. E aqui eu tenho uma hipótese que eu quero finalmente desenvolver e que se refere diretamente a essa sua preocupação, Valdeir. Eu vou dizê-la muito brevemente. Nós precisamos pensar que a tecnologia digital ela realmente implicou uma diferença muito importante no que se refere ao circuito da comunicação, ao circuito comunicativo. A diferença principal não se refere, eu proponho, a um excesso de informações. Excesso de informação é um conceito necessariamente histórico e relativo. Qualquer um de nós, nas nossas casas, possuímos pelo menos, talvez, 100 ou 200 vezes mais livros do que o Leonardo da Vinci jamais teve em mãos. Quando a imprensa, quando o livro impresso se torna um objeto do cotidiano no século XVIII, e você lê os autores da época, eles se referem a um dilúvio de informações. Vou repetir. Do ponto de vista teórico, o conceito de excesso de informação ele sempre é relativo, porque ele é necessariamente histórico. Eu proponho que a grande novidade da tecnologia digital, isso eu digo no livro, mas eu naturalmente não desenvolvo, porque seria outro livro, é a simultaneidade entre ato, sua transmissão, sua recepção, a interpretação da recepção do ato sendo transmitido na hora em que ele ocorre. Há um eixo de verticalidade radical. Valdeir, se eu compreendo bem, é exatamente o que você e o Matias Pereira denominam de atualismo. Não se trata de um presente ampliado, do que se trata é de uma verticalização num instante, uma verticalização num poço sem fundo, de uma intensidade inédita, que produz, ao mesmo tempo, a reação, a interpretação do ato sendo transmitido no momento mesmo da sua ocorrência, afeta o próprio ato. Num paradoxo da indeterminação à la Heisenberg, mas isso nos levaria muito longe agora. Isso, de fato, produz um colapso da democracia representativa e do projeto liberal, porque a democracia representativa, como o nome indica, implica um conjunto de mediações entre cidadania e poder. O desejo de ação direta das massas trumpistas, que, quando invadem o Capitólio, são profundamente atualistas. Porque, quando invadem o Capitólio, querem romper toda e qualquer mediação entre o líder, o poder e qualquer outra instância, que deve ser eliminada. O desejo de ação direta das massas bolsonaristas é intrinsecamente associada à forma mesma desta novidade radical, deste eixo de simultaneidade. O que eu desenvolvo no livro
eu creio que talvez seja uma contribuição interessante, é pensar, eu acho que isso interessa a Modo particularmente, é pensar o que é uma teoria conspiratória na época da reprodutibilidade digital. Em termos clássicos, a teoria conspiratória, como esse historiador russo radicado na França, um dos maiores especialistas em antissemitismo, o Leon Poliakov, estudou na causalidade diabólica. A causalidade diabólica consiste numa causa primeira, que é sempre inamovível, é sempre a mesma, e a partir dessa causa primeira é possível sempre desdobrar relações de causa e efeito até o infinito. Mas como há uma causa primeira e relações de causa e efeito, são teorias conspiratórias que mantêm algum nível de inteligibilidade, algum nível de linearidade narrativa. Eu proponho que na época da política, a política na época da reprodutibilidade digital, a teoria conspiratória vira o paradigma de ponta cabeça. A teoria conspiratória não mais parte da causalidade primeira. A teoria conspiratória parte como se fosse o que eu chamo no livro um silogismo de Napoleão de Hospício. A teoria conspiratória parte sempre da conclusão. Como a conclusão é sempre a mesma, há o anticomunismo. Há o comunismo que quer dominar o mundo. O comunismo é globalista. E o comunismo é marxismo cultural, porque não se trata mais de tomar o poder e de estabelecer uma ditadura do proletariado, porém de destruir a instituição da família. Como fazê-lo? Através do marxismo cultural ou da pedofilia, não importa. Como a conclusão está dada, a teoria conspiratória da época da reprodutibilidade digital é um autêntico buraco negro que pode associar e assimilar qualquer dado, porque a conclusão está dada. Não se trata de um silogismo tradicional, é um silogismo de Napoleão de Hospício. Como então, Valdeir, construir uma estrutura nesta constelação? É a proposta que eu faço. Você tem toda a razão. Eu apenas faço uma proposta, mas eu não desenvolvo minuciosamente. Você tem toda a razão. No caso brasileiro, eu faço uma outra proposta polêmica. Eu sugiro que nós precisamos, com urgência, fazer uma distinção entre apoiadores e eleitores de Bolsonaro. Eu proponho que dos 58 milhões de votos que o Bolsonaro recebeu, eu proponho que aproximadamente 20% são apoiadores. São pessoas que defendem a tortura, são pessoas que defendem a ditadura militar. Por exemplo, uma das maiores surpresas que eu tive na minha pesquisa foi descobrir que, para a juventude de direita, a ditadura militar ela é encarada com reservas, porque a ditadura militar não foi suficientemente dura. Porque a ditadura militar se contentou em tomar o poder, não se contentou em destruir, que é a guerra cultural. Eu diria que dos 58 milhões, 20% são apoiadores. Nós teríamos, em média, 12 milhões de pessoas. Valdeir, num país de 210 milhões de pessoas, que haja 15 milhões de reacionários, está perfeito. Agora, em Portugal, o André Ventura, que é o Bolsonaro de Portugal, obteve 12% dos votos para a presidência. É compreensível, é razoável. Agora, me parece que nós dispomos da possibilidade de dialogar com os eleitores de Bolsonaro. Eleitores de Bolsonaro são, sobretudo, aqueles que votaram no Bolsonaro, porque na campanha, e isso nós precisamos reconhecer, a campanha do Bolsonaro em 2018 foi a primeira campanha no Brasil que lançou mão do microdirecionamento digital. Isto é, em lugar, como toda campanha majoritária em todo o mundo, que são campanhas que se baseiam em propostas unificadoras, em propostas que reúnem e agregam diferenças. Então, por exemplo, o exemplo maior desse tipo de campanha, os bolcheviques em 1917. Paz, terra, pão. Pronto. Não há russo que não desejasse a paz, terra e pão. É uma campanha de caráter unificador que supera diferenças específicas. A campanha inventada pelo Steve Bannon, pela Cambridge Analytica, usada no Brexit, usada na eleição do Trump, pela primeira vez usada na América Latina de maneira sistemática, pela campanha do Bolsonaro em 2018, não é mais uma campanha propositiva e unificadora. É uma campanha direcionada para perfis de usuários.
Uma antropóloga paulista que tem um trabalho notável, a Isabela Calil, ela identificou em 2018 16 perfis diferentes de bolsonaristas. Alguns desses perfis são contraditórios entre si. Nenhum problema, eles nunca vão estar em contato, porque a campanha são 16 campanhas diferentes. E são 16 campanhas que são agressivas, que procuram confirmar os preconceitos e os ressentimentos de cada um desses perfis, e esses perfis só entram em contato na adoração ao líder. Essa foi a primeira campanha feita no Brasil por microdirecionamento digital, para mostrar como todo o sistema político brasileiro estava atrasado. No segundo turno, o Fernando Haddad, de maneira muito melancólica, como parte da campanha no segundo turno, ofereceu para os eleitores brasileiros um número de telefone 0800 para denúncia de notícias falsas no WhatsApp. O que é, você mostra a total defasagem de termos de campanha. Com os apoiadores do Bolsonaro, Valdeir, não tem ética do diálogo possível. Se alguém defende tortura, eu lamento. Se defender publicamente, eu denuncio. Se alguém é racista, se eu estiver presente, eu vou discutir. Se for racista, se tiver um comportamento desse e eu puder, eu denuncio. Com os 20% de apoiadores de Bolsonaro, eu não creio que a ética do diálogo seja possível. Porque justamente o que falta é a estrutura comum. Porque nós dialogamos não apesar, mas em virtude de diferenças na ética do diálogo. Mas é necessário que haja um interlocutor. Eu não posso dialogar com um pugilista. Eu não posso dialogar com alguém que saca uma arma da cintura. Eu tenho que procurar as instituições competentes e exigir que as instituições se comportem à altura. É o famoso paradoxo do intolerante do Karl Popper. Se alguém é intolerante, não há diálogo. É preciso, dentro do regime jurídico legal, controlar essa pessoa. Agora, com os eleitores do Bolsonaro, nós precisamos, com urgência, dialogar. Valdeir, há muito mais do que você mencionou. Eu vou pedir desculpas, vou parar por aqui para voltar a roda para Modes, mas nós vamos voltar, porque há pontos importantíssimos que você mencionou no final, sobretudo a questão da corrupção e dos think tanks. Eu quero muito voltar a esta questão, porque eu proponho que hoje no Brasil nós vivemos um clima similar ao que houve entre 1961 e 1964, quando dois institutos foram criados com a finalidade de desestabilizar o governo João Goulart, o IBAD, o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, que, na verdade, foi criado em 1959, mas tornou-se muito importante a partir da renúncia do Jânio Quadros, e era exatamente como o Renova Brasil. Contava com fundos brasileiros e estrangeiros para eleger uma nova classe política. E o IPES, o Instituto Político de Estudos Sociais, que teve como primeiro presidente, em 1961, ninguém menos do que o general Goberido Couto e Silva, que deixou o IPES para fundar o SNI. Eu proponho que nós vivemos no Brasil hoje uma situação similar, e eu tenho mapeado, Valdeir, uma série de think tanks. Vamos voltar a esse tema.